Salve, minha rapaziada! Ai, caralho. Ai, Botafogo é foda, cara. Porra, não tem... Tem meio termo, né, cara? É sempre a emoção, é sempre um negócio meio louco, é sempre uma maluquice. Bom, e não é uma novidade, né? Com a SAF, óbvio que as coisas melhoram, né? Tem coisa que é pior, tem coisa que é melhor, tem coisa que é diferente, tem coisa... Mas no fim das contas, meu amigo, o Botafogo é uma coisa... É outra parada, né? Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. O Botafogo, de fato, está tentando, né? Na pessoa do John Textor, tá? O John Textor busca a contratação de David Ancelotti. É isso mesmo. Confirmado, de fato, né? Já havia sido, né, os primeiros a noticiarem essa situação, esse nome, né? Vieram da imprensa europeia, né? Da imprensa italiana, da imprensa inglesa, ou seja, essa situação ela vazou primeiro na Europa, o que quer dizer, o que provavelmente quer dizer que isso vazou mais por parte de pessoas próximas do treinador em questão do que propriamente do Botafogo, porque aqui no Brasil ninguém sabia, né? Inclusive, eu vou confessar para vocês que eu recebi mensagens de pessoas que trabalham no Botafogo hoje, à tarde, mais ou menos. Brown, e aí? Já tem o nome do treinador? Eu falei, caralho, eu te pergunto, irmão. Porque eu realmente não sei. E eu realmente não sabia, tá, gente? A gente não tem que ter vaidade. Não, eu já sabia, tal. Não fazia a menor ideia. Tá? Tô aqui, quando surge essa primeira notícia, né? De que o Botafogo está negociando com o auxiliar técnico do Ancelotti, filho do Ancelotti, auxiliar técnico da seleção brasileira, eu falo, porra, mano, não creio muito nisso não, tá? E aí você vai começando a ligar, trocar ideia, se informar, e é verdadeiro, né? O Botafogo, de fato, o plano A do Botafogo é o David Ancelotti, beleza? Uma avaliação feita por pessoas de dentro da Igor Holding, uma ideia que ela foi acatada pelo John Textor, e o John Textor começou, né, portanto, a negociar e fez o convite para o filho do Carlo Ancelotti, que é o treinador, o auxiliar técnico da seleção brasileira, de 35 anos, tá legal? Em resumo, cara, o Ancelotti, né, o Ancelotti filho, ele não é, né, um ex-jogador, né, não é um boleiro, evidentemente, né, ele é um cara mais da teoria e é o cara responsável, né, pela montagem dos treinamentos e pelos aspectos táticos e pelos ideais táticos do Ancelotti. O Ancelotti, né, o Carlo Ancelotti, que tem mais a visão do grupo, que tem mais o aspecto ali, né, de compreensão, né, do vestiário, né, toma as decisões finais. É óbvio que é um cara que entende muito de futebol, mas em aspectos de montar treinamento, estratégia, modelo de jogo, transições, né, fases do jogo, o David Ancelotti é, digamos assim, esse cérebro da comissão técnica do Ancelotti, não é de hoje. E nessa reviravolta que teve de volta na carreira o Ancelotti, que já tinha sido técnico do Milan, do Real Madrid, ele teve uma, digamos assim, uma oscilação na carreira, foi pro Everton, tudo mais, e ele volta pro Real Madrid, e no Real Madrid ele volta a ser um treinador altamente vitorioso e da primeira prateleira do futebol mundial. Desse modo, né, o Ancelotti, né, chega, né, a esse, digamos assim, patamar, é contratado pela seleção brasileira. E aí uma informação que eu tenho é de que não é de hoje, que o David Ancelotti, ele quer se tornar um treinador principal. Ele já não... Claro que ele gosta muito de trabalhar com seu pai, mas que ele é um desejo dele criar o seu próprio rumo, tomar o seu próprio caminho e virar um treinador. Tanto é que há alguns meses, né, a gente noticiou lá nos nossos perfis
que não cobrem apenas o Botafogo, que o David Ancelotti quase acertou para ser o novo técnico do Como da Itália. O Como fez uma baita temporada, né? O Fábregas virou o treinador, mas ele não quer mais ser o treinador, e aí parece que o David Ancelotti quase fechou para virar o técnico do Como da Itália, não sei o que aconteceu. Tanto é, rapaziada, que o Ancelotti, ele aceita o convite da seleção brasileira, assina o contrato, é apresentado e só 3 semanas depois, apenas 3 semanas depois do Ancelotti confirmar como técnico da seleção brasileira, o David Ancelotti, filho dele, é anunciado como auxiliar técnico, porque ainda estava incerto. Podia ser que o Ancelotti chegasse sem o seu filho e o seu filho assumisse o Como da Itália. Acabou que não aconteceu e no fim das contas o filho dele está na seleção brasileira. É aquilo, cara. Em aspectos teóricos todo mundo elogia, mas a minha opinião é de que, cara, é incógnita, né? Renato Paiva também é um cara que tem uma qualificação muito grande em aspectos teóricos, mas prática é diferente. É lógico que o David Ancelotti, né? Se por um lado ele não vai ter a mesma experiência do Renato Paiva, que é um cara mais velho, mais rodado, o David Ancelotti é um cara que já passou um pouco pelo vestiário dos, né, simplesmente Real Madrid, né? Então, assim, experiência e tal, ok. Mas é um jovem, né? É um cara de 35 anos. O David Ancelotti é um cara que, assim, repito, 35 anos de idade. Se a gente está entrando numa reta final, né, se o John Textor, né, deixava claro há poucas semanas que a prioridade era a experiência, que a prioridade era, não, temos que ter um cara com tato, com tarimba, para jogar um mata-mata, né? A gente sabe que as coisas na cabeça do John Textor, elas mudam muito rápido, né? Tanto é que lá em janeiro, primeiro ele queria um cara mais do aspecto tático, aí depois ele falou que ele queria um cara mais experiente, porque ele não queria deixar o grupo, né, dos jogadores do Botafogo, né? Ah, não, o grupo tem que ter alguém maior que eles, para que eles respeitem, porque eles acabaram de ser campeões, então tem que ter alguém com mais experiência, independente de ser um cara tático ou não, por isso que muito se foi no Mancini. Aí no fim das contas ele, não, o mais importante é o conhecimento, e foi no Renato Paiva. Então assim, cara, as coisas mudam muito, né? O John Textor, ele pode acordar amanhã, tomar um café e falar, cara, pensando bem, vamos num técnico mais experiente, né? Independente do modelo de jogo, tanto é que o Tite chegou a ser sondado no início do ano, né? E o Tite não tem nada a ver com esse tal Botafogo Way, correto? Enfim, o David Ancelotti pode até ter a ver com esse Botafogo Way, mas enfim, se a premissa era a experiência, a bagagem, a rodagem, contratar um treinador que nunca teve uma experiência como técnico principal, só ele, né, comandando uma comissão técnica com um contrato definitivo, enfim, não seria minha escolha, né? É isso. Esses são os comentários que temos a fazer e essas são as notícias que temos para dar. E amanhã a gente volta com mais. Fui!